Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá! Iniciamos mais uma edição de Ante os Novos Tempos, o seu programa semanal de Espiritismo, trazendo então a nossa doutrina e a sua aplicação na vida. Hoje nós teremos a sua participação, talvez, quem sabe, no Perguntando e Aprendendo, que é o nosso quadro de perguntas e respostas. Na sequência, a entrevista trazida por Orson Peter Carrara, e desta vez ele vai conversar sobre Jesus e Chico Xavier com Jamiro dos Santos Filho. Na poesia espírita, através do nosso querido Chico Xavier, vamos ter a presença de dois poetas, Rodrigues de Abreu e João de Deus. No Para Viver Melhor, o vídeo de 90 segundos de reflexão, teremos o tema Explicação para os acontecimentos da vida. E, na parte final do programa, no Entendendo com o Espiritismo, nós vamos conversar sobre as parábolas de Jesus. Tudo isso a partir de agora em Ante os Novos Tempos. Perguntando e Aprendendo. Iniciamos então o Perguntando e Aprendendo e perguntando para você. Você já enviou a sua pergunta? Você já tirou a sua dúvida? Aproveite, está aí na tela os canais de comunicação. Faça isso. Envie a sua pergunta. Hoje nós temos 5 participantes. Quem sabe um deles não é você, ou na próxima edição do programa você não estará aqui presente com a sua pergunta. Vamos iniciar com uma pergunta que vem da cidade de Macaé, que fica no interior do estado do Rio de Janeiro, e ela foi feita pela Bete Gomes. Na pergunta: as obras do espírito André Luiz são pura ficção ou tem algo de verdadeiro nas suas descrições do mundo espiritual? É uma pergunta muito importante, porque temos visto, principalmente através das redes sociais, um verdadeiro embate, toda uma discussão a esse respeito, com muitas pessoas, de fato, considerando que as obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, são ficção, que as descrições que ele realiza sobre o mundo espiritual não seriam verdadeiras. Muito bem. De outro lado, nós temos os defensores da obra do espírito André Luiz. E temos estudiosos ligados a diversas universidades, aqui no Brasil principalmente, mas fora também do Brasil, que têm se debruçado no estudo dessas obras. E já foi visto, detectado, publicado
que André Luiz, entre as décadas de 1940 e 1950, antecipou realidades científicas dos dias atuais. E as suas descrições do mundo espiritual, elas estão de acordo, sim, com o que nós temos na codificação espírita, nas descrições trazidas pelos espíritos e publicadas por Kardec na Revista Espírita. Elas estão de acordo com as descrições de Emanuel Swedenborg, que foi um médium sueco que antecipou em muito o espiritismo, ou de Andrew Jackson Davis, um médium norte-americano, que também antecedeu a doutrina espírita. Estão de acordo com as descrições feitas pelo reverendo G. Vale Owen, inglês, e que recebeu comunicações espirituais de sua mãe, descrevendo a realidade espiritual. E tudo está de acordo. Ah, mas nós não encontramos essas descrições nas obras de Allan Kardec. E nem poderíamos encontrar. Allan Kardec nos trouxe as bases inamovíveis do edifício doutrinário do Espiritismo. Mas os espíritos, lá na metade do século XIX, não podiam falar tudo, descrever tudo. E Kardec é muito claro quanto a isso, nos dizendo que o progresso, com o tempo, iria nos trazer novas revelações, mas sempre assentadas nas bases que já estavam firmadas. E é o que vai acontecer com a chegada do espírito André Luiz. Na sequência, nós vamos ter descrições feitas pela médium Ivone Pereira, descrições feitas pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Pereira Franco, e assim por diante. As obras de André Luiz não são ficção. As obras de André Luiz são realidade do que é o mundo espiritual e do que nos aguarda no depois da morte, que na verdade nós já conhecemos, porque todos viemos do mundo espiritual através do nascimento, do processo da reencarnação. E sempre lembrando, e os espíritos afirmam isso na codificação, a vida humana aqui na Terra é uma cópia imperfeita da vida no mundo espiritual. Portanto, para nós, não há ficção, mas realidade nas obras de André Luiz através de Chico Xavier. Vamos agora responder ao Rodrigo Serra, que é de Santos, São Paulo. Se é certo que vamos nos tornar mundo de regeneração quando os bons vão predominar sobre os maus? É certo sim, Rodrigo. É mais do que certo que vamos nos tornar mundo de regeneração. Não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Isso já é estudado por Allan Kardec nas obras da codificação. Agora, você quer saber quando? Não sabemos. Sabe por que não sabemos? Porque isso depende totalmente das nossas decisões, do uso que fazemos do livre-arbítrio. Deus, nosso Pai Criador, está trabalhando para isso. Temos recebido levas de espíritos que estão reencarnando, espíritos mais superiores, que vêm com a missão justamente de alavancar esse nosso progresso e fazer o bem paulatinamente se sobrepujar ao mal. Mas não tem uma data para que isso esteja completo. Está acontecendo, é um processo paulatino. E esse processo também tem a dor como instrumento por causa das nossas decisões, das nossas escolhas e do que estamos fazendo. Mas, quando estudamos o Espiritismo, não temos nenhuma dúvida que estamos nesse processo
de sair de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Trabalhemos para acelerar de forma natural esse processo. É isso que temos que fazer aqui enquanto estamos encarnados. Bem, nós recebemos pergunta que vem lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. Ela foi feita pela Vivian Matos. Está aqui indagando. Tenho muita dificuldade em praticar o Evangelho. O que devo fazer para colocar em prática os ensinos de Jesus? Você, Vivian, eu e todos nós temos que nos esforçar em nos melhorar. Combater os vícios, desenvolvendo as virtudes. Aliás, esse deve ser o nosso foco. Desenvolver as virtudes que temos em potência, em germen, desde o ato da criação divina. Portanto, diante das lições do Evangelho, vamos nos esforçar em desenvolver cada vez mais a paciência, a tolerância, a compreensão, a humildade, a caridade e assim por diante. Foco no desenvolvimento das virtudes. Porque quando desenvolvemos as virtudes, automaticamente estamos combatendo e controlando os vícios, até dominá-los. Esse tem que ser o nosso esforço. Comece, se não for possível, na família, mas o ideal é que se inicie pela família, mas comece, por exemplo, no centro espírita. Comece se engajando nas atividades de assistência e promoção social. Ou na evangelização, porque você vai lidar com as crianças dos outros e com seus respectivos pais e responsáveis. E assim se exercitando, você conseguirá transpor isso para a família e os demais ambientes de convivência humana. Então esse tem que ser o nosso esforço, o foco no desenvolvimento das virtudes, até que consigamos nos amar, como Jesus preconiza nas suas lições. Vamos agora passar a palavra a Carmen Santos. Ela é da cidade do Rio de Janeiro e está perguntando: qual deve ser o posicionamento do espírita diante dos embates políticos e ideológicos de todos os gêneros? Deve ser um posicionamento de equilíbrio, de bom senso, sempre lembrando que estamos aqui na Terra de passagem, que a nossa realidade é a espiritual e que somos todos irmãos. Por isso, o espírita tem que tomar cuidado para não se perder em viés ideológicos da política, da cultura e assim por diante. Equilíbrio e bom senso é que se pede ao espírita na sua atuação social, porque o espírita não pode se ausentar das questões da humanidade, mas ele deve trabalhar para esclarecê-las do ponto de vista da alma imortal, da reencarnação, da continuidade da vida após a morte, e reconhecendo que ideias humanas passam. E o que deve sempre prevalecer é a lei divina, no amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso que deve reger o espírita nas suas ações no mundo humano. Sejam ações
no campo público ou privado, familiar ou empresarial e assim por diante. Claro que nós temos que exercer a nossa cidadania. Vamos procurar exercê-la com esse equilíbrio, com senso moral, sem radicalismos de nenhuma espécie, porque o radicalismo é sempre prejudicial, respeitando o nosso próximo tanto quanto desejamos que ele nos respeite. Ou seja, o espírita deve colocar em ação o grande ensino de Jesus, que é uma regra de vida: fazer ao outro somente o que deseja que o outro lhe faça. Essa tem que ser a medida do espírita diante desses embates políticos e ideológicos de todas as áreas e de todos os gêneros, lembrando que, antes de mais nada, somos almas imortais. A nossa realidade é a realidade do espírito e que precisamos progredir sempre no campo do bem e do amor. E assim, o espírita, tendo uma conduta ética, ele conseguirá passar por tudo que está acontecendo e vai, na verdade, derramar luz sobre esses embates para que nos entendamos como irmãos que somos. Encerrando o Perguntando e Aprendendo, nós vamos agora responder ao Francisco Júnior, que é da cidade de São Paulo. Ele pergunta: os espíritos nos dizem que o apego às coisas materiais é problema no depois da morte. Mas vivemos num mundo material. O que fazer então? Muito bem colocado, Francisco. Olha só que situação. É fato. Os bons espíritos sempre nos disseram e continuam a dizer que o apego às coisas materiais é um problema na transição da morte, no retorno ao mundo espiritual. Mas você lembra na sua pergunta que, embora isso, nós vivemos no mundo material e, portanto, necessitamos das coisas materiais. É verdade. Não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Mas a questão aqui está no apego. Claro que, estando reencarnados, nós vamos necessitar, sim, das coisas da matéria para podermos sobreviver aqui na Terra. O que os espíritos nos alertam é não nos apegarmos, porque esse é o grande problema. Quando você adentra pelo mundo do supérfluo e se apega aos bens materiais de toda ordem, por egoísmo. Isso é que é prejudicial. Não o uso sensato e necessário das coisas materiais. Nós precisamos, por exemplo, de roupa, de vestimentas. Isso é natural. Agora, ninguém precisa ter um closet abarrotado de roupas que se perdem naqueles múltiplos armários e que você já nem sabe mais que tem aquelas peças de vestuário. Não há essa necessidade. Nós precisamos de um relógio, disto ou daquilo? Sim. Agora, não abrir mão dele de jeito nenhum. Morrer se perder, se não encontrar, isso é o apego. Então o apego vai nos prejudicar quando chegar a hora da morte. E temos que lembrar que tudo que existe aqui na Terra, na verdade, não é nosso.
tudo pertence a Deus. Nós somos os usufrutuários de todos os bens terrenos, dos quais daremos contas depois da morte. E aqui entra também os bens imateriais, o dinheiro no banco, as ações na bolsa de valores, etc. Tudo fica aqui na matéria, nada levamos para o mundo espiritual. Então os espíritos estão nos solicitando para que saibamos bem usar as coisas da matéria, dentro do necessário. Que tenhamos cuidado com o supérfluo e que não nos apeguemos às coisas da matéria, porque na matéria elas vão ficar. Bem, encerramos aqui o Perguntando e Aprendendo. E já estamos colocando aí na tela os nossos canais de comunicação para que você possa então fazer a sua participação enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. E vamos agora passar para a nossa entrevista. Orson Peter Carrara vai nos trazer hoje um companheiro conhecido do movimento espírita, que é o nosso Jamiro dos Santos Filho. O Jamiro vai conversar com Orson sobre Jesus e Chico Xavier. É uma entrevista bem interessante, onde o nosso Jamiro levanta aspectos da vida do Chico Xavier como um verdadeiro seguidor dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Mas você vai ver isso na entrevista. Orson Peter Carrara conversando com Jamiro dos Santos Filhos. Vamos rodar então o vídeo. Conversando sobre Espiritismo. E nós pensamos, puxa vida, tantas entrevistas e faltava o Jamiro. Aí quando fomos combinar com o Jamiro, que assunto falaríamos, nós decidimos de comum acordo, né? Dada a proximidade e a vivência de Jamiro com Chico, e dada a identificação de Chico com Jesus, então nós quisemos aqui pôr como título, né, Jamiro? Jesus e Chico. Aliás, Jesus é a razão de estarmos aqui, né, Jamiro? Jesus nos toca o coração profundamente, nos sensibiliza, e todos os amigos que estão aqui acompanhando o trabalho, se dedicam, se esforçam em suas casas, em função da influência crística desse espírito nobre que nos emociona. E você, Jamiro, você também, eu já te vi chorar por causa do Cristo. Conta um pouco dessa influência e presença do Cristo no seu coração. Do Chico? De Jesus primeiro, depois a gente vai no Chico. Eu sempre fui apaixonado por Jesus, mesmo quando era católico. Eu fui aquele católico dedicado que não acreditava em demônio, não acreditava em inferno, não confessava. Eu fui amigo dos padres, eu brincava com eles. Ah, não vou confessar com vocês, não. Meu negócio é com Jesus, né? Eles riam. E o Cristo, para mim, é tudo. É a razão da doutrina, é a razão da vida, é o destino. Enfim, sem o Cristo, não tem razão de ser, né? Porque você pode aprender doutrina, eu posso te ensinar. Nós podemos aprender, ter cursos de mediunidade, de passe, do Livro dos Espíritos. Né? Nós podemos aprender. Isso, né, tem cursos e é fácil. Agora, não tem curso do amor. Não tem curso da caridade. Isso não se aprende, isso não ensina. Não tem como a gente ensinar isso. Isso só através de vivência, de viver. Nós teremos que experienciar, teremos que experimentar para que a gente possa evoluir. Não adianta eu fazer uma palestra sobre caridade e se você e os outros, ou eu mesmo, não me abrir e viver
a experiência do amor. Então, somente o Cristo que solucionará todas as dificuldades, os problemas do mundo. Porque o saber nem sempre muda. É o amor que vai mudar. Às vezes as pessoas dizem, não, o tempo corrige tudo. Não, o tempo não corrige tudo. O amor é que corrige tudo. Com o tempo, a gente dá abertura para o amor e aí sim, aí a gente se corrige. Onde que está baseada toda a evolução do ser humano em se tratando de sentimentos? Não tem outro caminho a não ser Jesus. Por isso, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, às vezes a gente pode pensar, né? Mas por que ele está falando isso? Eu sou o caminho. Quer dizer que todos os outros missionários não são o caminho? Não, Buda é, Maomé é, mas até certo ponto. Maomé, Moisés, Buda, todos os outros, conduz o ser humano até certo ponto. Até ali. Vamos dar um exemplo aí de, por exemplo, numa escola. Então, eles conduzem o ser humano até vamos dar um exemplo, tá bom? Até o 5º ano. É o primário, é a justiça, sabe, aquela, você tem que pagar, tal. Agora, a partir do 6º ano, isso é só um exemplo para que a gente possa entender. A partir do 6º ano é com Jesus. Se você quer evoluir para o amor, é a partir de Jesus. A evolução humana se dará no sentimento, todos vão convergir até Jesus. Por isso que ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então tem que passar por Jesus, pela tolerância, pela fraternidade, pelo perdão, pelo amor ao próximo. E isso é o caminho. Então, ele é o caminho verdadeiro, sabe? Então, não tem como não se apaixonar pelo Cristo, por Jesus. E eu vejo que, muitas vezes, nós, espíritas, não temos o devido respeito ao divino. Às vezes eu entro em alguma casa espírita que tem uma foto do fundador, que tem de Bezerra de Menezes, que tem do Kardec e não tem do Cristo, sabe? Essa pureza doutrinária, e colocar Jesus, não, Jesus é meu irmão, meu irmãozão. Às vezes falta o respeito, a veneração com o divino, sabe? Então, isso eu aprendi com o Chico, que falava Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse respeito, e eu tento seguir essa linha de que o Cristo é tudo, é a razão do movimento espírita, é a razão da evolução humana, é o caminho, é a verdade. Se a gente quiser ter uma vida digna, é com Jesus, né? Então, às vezes, eu me encanto, porque eu, como um turista, como nós somos, os palestrantes é turista também, né? Visitando várias cidades, eu gosto muito de visitar igrejas, gosto de ir às igrejas, e porque é o passado nosso, né? Ou como cristão na fé católica, ou como padre, né? Nós todos aí estivemos lá dentro, né, Orson? Então, assim, eu acho bonito o católico entrar, tirar o chapéuzinho dele, com todo respeito. É um gesto de respeito, né? Ele vai lá, ajoelha diante do altar, com toda a humildade e veneração ao divino. Isso é bonito. Então, o Cristo, para mim, é isso. Ô, Jamiro, você viveu uma experiência que você expressou no livro Os Últimos 6 Dias de Jesus, né? E essa experiência foi uma experiência marcante na sua vida. Você quer fazer um relato breve dela, apenas para quem não ouviu esse relato seu ainda? Eu acho interessantíssimo.
os últimos 6 dias de Jesus nasceu através de um sonho, realmente, né, que eu tive em 1997. Eu me vi na cidade de Jerusalém, vou resumir bem rapidinho. Sim, sim. Me vi na cidade de Jerusalém, e quando eu acordei em prantos, né? E com aquelas, né, visões de caminhar em Jerusalém e vendo Jesus. Eu acordei em prantos, fiquei me perguntando por que aquilo, né? Mais tarde, alguns dias depois, uma semana, 2 semanas depois, aquilo não saía da minha cabeça. Numa reunião mediúnica, a espiritualidade me falou, né? Eu perguntei por que eu tive esse sonho. Eles falaram que era para eu escrever um livro. E aí eu jamais imaginava, eu tinha escrito um livro só. Jamais imaginava escrever sobre Jesus. Isso é uma ousadia tremenda, né? Entrar no mundo do Cristo, meu Deus do céu. Mas então, coloque no papel o que você viu. É claro, é evidente que depois que eu demorei mais de ano para escrever o livro, cada vez que eu me sentava para escrever, vinha lágrimas e inspirações. Então, realmente foi marcante, foi um divisor de águas, e foi, para mim, eu costumo dizer, mas você então esteve com Jesus? Eu falo, não, para mim, eu fui levado a um tipo de um cinema em que eu assisti a cena. Eu penso assim, eu Sim. não tenho a ousadia de dizer que eu estive com Jesus. Quem sou eu? Quem sou eu? Para mim, eu assisti algumas cenas sem palavras e eu coloquei no papel aquilo que eu acredito, né? É claro que tem coisas minhas, tem coisas dos espíritos, tem coisas que eu vi e eu assisti. Então, nasceu desse sonho, Orson. Foi muito Pois é, marcante. eu me lembro sempre nas conversas que tivemos, né, Jamiro, sobre a sua experiência. Foi uma experiência que o Jamiro viveu e relatou. Tanto é que o livro teve sucessivas edições. Hoje está editado pela editora. Como é que chama a editora mesmo do Miguel? Oh, meu Deus. Você me Me fugiu o perguntou. nome. Fugiu o nome da Olha, editora. olha, Amélia Rodrigues, não é? é lá da Amélia, né? Mas a Amélia é a creche, né? É a creche. O nome da editora é outro, também não me escapou Inclusive o agora. Sardano, é porque o Sardano vendeu a editora, né? Ele vendeu a editora. Miguel Sardano. Ele vendeu a editora, é verdade, verdade. Mas foi por lá que foi editado a última vez, né? A última vez, foi. E ele está esgotado hoje, Jamir? Me parece que deve estar, porque ele já. São 3 livros, né? É uma trilogia, né? Isso, Depois veio o Depois do Calvário e depois o Mais Que Perfeito. isso. Então, é uma trilogia. E me parece que já está esgotado, exatamente porque o Sardano vendeu a editora. Sim. Né? Muito bem, Mas Jamir. é isso, foi uma experiência. E, claro, você pode dizer, mas tem muita coisa sua lá. Claro que tem. A gente, quando escreve, a gente coloca Claro, o que é da gente também, né, Orson? Você é um escritor e você sabe disso, né? sim. Jamiro, e você era católico, que você acabou de dizer aqui, inclusive as suas lembranças o levam nas viagens, às vezes, a visitar as igrejas, até com saudade do tempo que era católico, no cultivo daquela virtude espontânea do católico entrar e fazer aquele gesto característico do católico. Eu, como nasci espírita, não tive isso, né? Eu já nasci espírita. Mas as pessoas que foram católicas, que agora estão no espiritismo, naturalmente que não esqueceram aqueles hábitos, aqueles comportamentos autênticos de fé. E você depois conheceu o espiritismo. E depois de bastante tempo você, sendo espírita, conheceu o Chico. Como é que foi esse encontro com o Chico? Eu me tornei espírita em 1982. E aí, 4 anos depois, eu fundei o Nosso Lar, em 86. Aí a gente já fundou o Nosso Lar. E em 1987, tinha um casal aqui que era muito íntimo do Chico, amigo do Chico, de verdade, almoçar e jantar com o Chico, ir na casa dele. E eles eram muito amigos meus, eram como pais espirituais, sabe? E esse casal, Ondina e Urbano,
eles, pela nossa amizade, eu comecei a ser o motorista deles, de conduzir eles até Uberaba, sabe? Então, isso a partir de 87. Então, 5 anos depois de me tornar espírita, eu já fui começando a conviver com o Chico ali, sabe? Eu não era íntimo do Chico, mas eu estava ali almoçando ao lado dele, sabe? Pegando uma carona, entendeu? E isso eu fui várias e várias e várias vezes, saindo 3, 4 da manhã da sua casa, enfim, através desse casal, sabe? A Undina e Urbano, que devo muito, muito a eles. Então, gostou das colocações do Jamiro Santos Filho sobre Chico Xavier e Jesus? Você quer saber mais? Não tem problema. Quando o nosso programa terminar, você continua aí no YouTube e acessa o canal do Orson Peter Carrara. E aí você terá acesso a esta entrevista por inteiro e também dezenas de outras entrevistas, enriquecendo então o nosso conhecimento. Mas agora nós vamos trazer literatura. Os poetas, isso mesmo, os poetas que retornaram através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Vamos rodar a vinheta, porque está na hora do nosso Poesia Espírita. Poesia Espírita. Poesia Espírita traz hoje 2 poetas, um brasileiro e outro lusitano das terras de Portugal. Esses 2 poetas comparecem no livro Relicário de Luz, publicação da Federação Espírita Brasileira, autoria de diversos espíritos, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. O primeiro poeta é brasileiro e ele está nos anais da literatura nacional, tanto como jornalista, escritor e também poeta. Estamos falando de Rodrigues de Abreu, que não é, sim, o poeta dos mais famosos, mas ele é bastante representativo na nossa literatura. Ele retorna através do Chico Xavier para escrever o poema Na Ascensão. Vamos então passar a palavra a Rodrigues de Abreu. Poderás, em verdade, exercer facilmente o nobre auxílio aos outros. Não te custa sorrir para os filhos da dor, que choram desolados, quando brilha a alegria no caminho em que avanças. Não te pesa entregar a quem sofre com fome quanto te sobra à mesa na graça da abastança. Não te pesa o consolo quando a calma te ajuda, nem te fere amparar a quem geme na sombra, quando há sol em teu peito sob as bênçãos do céu. Mas o auxílio a ti mesmo, nas chagas da amargura, pelo santo remédio da humildade e da paz, é sempre o sacrifício e a renúncia em ação. Se desejas, portanto, redimir a ti próprio, se procuras na vida o socorro a ti mesmo, aprende a caminhar sob a cruz do dever, aceitando na dor o bálsamo divino. Se pretendes subir ao Calvário da glória, procurando com Cristo a eterna redenção, recebe em cada golpe da jornada terrestre o generoso impulso da vida que te eleva dos abismos da treva aos píncaros da luz. Então, eis aqui então o poema, escrito por Rodrigues de Abreu através de Chico Xavier, Na Ascensão. Esse poema está publicado no livro Relicário de Luz.
E agora nós vamos cruzar o oceano, porque vamos lá para as terras de Portugal, porque vamos receber o poeta João de Deus. Na literatura portuguesa, João de Deus é considerado um dos maiores literatos da história de Portugal. Deixou vários livros publicados e foi um grande poeta, e ele é muito homenageado em Portugal. E ele retornou através do Chico Xavier. Na verdade, quem atravessou o Atlântico foi ele, que veio de Portugal, do mundo espiritual ligado a Portugal, para o Brasil, para escrever através do Chico Xavier. E ele nos traz então o poema Na Sementeira Infantil. Um coração de criança é livro branco na prova, em cuja essência descansa a bênção da vida nova. Teu filhinho tenro e puro, de face rósea e louçã, será homem no futuro e vai ser pai amanhã. Furtas teu filho à oficina? És rude e mau companheiro? Jesus, na infância divina, foi pequeno carpinteiro. Criança muito mimada, sem disciplina que apura, mais tarde chora na estrada, ao vento da desventura. As portas do orgulho cerra ao teu filhinho a seu bem. Quem torna a carne na terra, vem buscar o que não tem. No universo de teu lar, não esqueças do porvir. Criança por educar é mundo por construir. Dar à infância mais conforto e mais lições é dever. Vegetal que cresce torto, vive torto até morrer. Se queres a excelsa vinha pelos campos da existência, salvemos a criancinha de nossa própria falência. Que forte incêndio acenderam, guerra insana, dores mil. É que os homens se esqueceram da sementeira infantil. A pretexto de carinho, de ternura sem rival, não atires teu anjinho aos precipícios do mal. Então eis aqui a belíssima poesia de João de Deus, na psicografia de Chico Xavier, e que se encontra no livro Relicário de Luz, assim como a primeira poesia de Rodrigues de Abreu. São os espíritas poetas voltando do além para nos fazer alertas sobre o que necessitamos realizar aqui na Terra, visando uma vida melhor e também um retorno melhor à pátria espiritual. Vamos agora para aqueles 90 segundos de reflexão. Está na hora do vídeo para viver melhor. E hoje trazendo o tema explicação para os acontecimentos da vida. Rodando o vídeo. Você sabia que a vida pode nos trazer longos períodos em que parece que nada dá certo? Uma verdadeira maré de azar toma conta de nossa existência e os sonhos nunca são alcançados? Com o Espiritismo, encontramos as razões das alegrias e das tristezas e temos motivos de sobra para festejar a vida e continuar vivendo. Como Deus é justo e misericordioso e nunca nos falta com sua bondade e amor, apesar da fase existencial não muito boa, não podemos perder nem a fé nem a crença
e muito menos deixar de fazer nossa parte em busca do melhor, pois é assim que vamos realizando aprendizados importantes para, no futuro, sermos mais felizes. Procure sempre praticar o bem e estudar o Espiritismo, e você ficará então sabendo explicar os acontecimentos de sua vida. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Hoje, no Entendendo com o Espiritismo, vamos trazer Jesus, mas especificamente nós vamos conversar sobre as suas parábolas. Jesus falou muito por parábolas, ensinou muito por parábolas. E muitas pessoas têm dificuldade em entendê-las, compreendê-las. O Espiritismo, ao trazer as chaves da imortalidade da alma e da reencarnação, ao explicar a justiça divina, veio elucidar as parábolas do nosso Mestre Jesus. Mas a grande pergunta que se faz é por que Jesus utilizou de parábolas? Por que ele não fez ensinos diretos? Por que ficar contando histórias? Para que depois tivéssemos que fazer todo um exercício de entendimento, de apreensão do significado dessas histórias. E como fazer isso? Se as parábolas estão ligadas ao contexto da época em que ele esteve aqui conosco, ou seja, há mais de 2000 anos, no mundo judaico conquistado pelo Império Romano. Bem, Jesus não poderia, estando presente naquela época, utilizar nas suas parábolas de exemplos que fossem desconhecidos de judeus, romanos e demais povos. Ele precisava utilizar da linguagem, dos hábitos, dos costumes, da cultura existente então. Ele não poderia falar de aviões supersônicos, por exemplo. Ele não poderia, no contexto das suas parábolas, falar do átomo, da teoria da relatividade. Essas coisas não existiam naquela época. O avanço científico era muito pequeno. Então ele tinha que contextualizar as suas histórias dentro daquilo que fazia parte da cultura daqueles povos e principalmente do povo judeu. Por isso nós vamos ver o tempo todo nas suas parábolas ele falando de ovelhas, figueiras, talentos, que era uma das moedas da época, e assim por diante. Elementos da própria época, da cultura. Entretanto, se prestarmos atenção, nós vamos ver que isso é apenas a capa das parábolas, não é o conteúdo. Porque o conteúdo, na verdade, ele serve para todas as épocas e para todos os seres humanos. Todos. Vamos pegar aqui, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Todos conhecem mais ou menos a história, mas vamos aqui relembrá-la. Nós temos o senhor, grande proprietário, empreendedor e 2 filhos. Ele é rico. O mais jovem chega para ele e diz: pai, eu quero agora a minha parte da herança.
O pai não se faz de rogado, perfeitamente. Se você quer agora a sua parte, você vai ter agora, o que mostra desprendimento dos bens terrenos. Faz o cálculo da sua fortuna, diz assim, bom, eu tenho 2 filhos, você e seu irmão. Então, meio a meio, eis aqui a sua parte. O garoto pegou a parte dele e foi embora. Foi viver no mundo. Estava rico. Foi viver. E como ele tinha muito dinheiro, fez de tudo o que ele quis. Como se diz hoje em dia, mergulhou de cabeça na vida mundana. Até que perdeu tudo. Ele tanto gastou, tanto fez, que acabou batendo na miséria. E sofrendo, ele pensou em retornar ao pai e pedir perdão. E assim ele o faz. O pai, quando vê o filho retornando, manda preparar uma festa, um grande banquete para comemorar a volta do filho. O irmão mais velho, que durante todo esse tempo ficou com o pai, foi reclamar. Pai, eu trabalhei sempre com o Senhor, dei de tudo para os seus negócios. O Senhor nunca me fez uma festa. Agora, o meu irmão, que dissipou tudo, que perdeu tudo, que aprontou todas, está retornando, o Senhor vai fazer uma festa para ele? Isso não é justo? E o pai disse, sim, é justo, porque ele é meu filho, seu irmão. Ele estava perdido, mas se encontrou. E precisa ter uma nova oportunidade. E eu vou festejar, porque eu estou alegre, eu estou muito feliz que ele colocou a cabeça no lugar e voltou. Agora, quanto a você, eu nunca precisei fazer uma festa, porque você sempre esteve do meu lado. Você sempre fez a boa parte. Então, alegre-se comigo, porque meu filho, seu irmão, voltou e ganhou a experiência que precisava ganhar. Essa é a parábola do filho pródigo. Não é atual? Totalmente dentro do nosso contexto de vida? É claro que Jesus utilizou o senhor de uma vinha, tá? E usou termos e o contexto daquela época. Nós contamos aqui agora a parábola, trazendo-a para os nossos dias e retratando fielmente o que ainda acontece. E que lições morais podemos tirar dessa parábola? Dessa e de todas as outras. Algumas pessoas dizem que Jesus foi um grande contador de histórias. Não. Jesus foi mestre, Messias, o enviado de Deus. Suas parábolas não são simples histórias, como qualquer contador vai contar por aí. Quando ele usava as parábolas, ele estava dando para nós ensinos espirituais e morais muito profundos sobre coisas que ele não podia falar abertamente, diretamente. E os discípulos perguntaram isso a ele. Por que falas por parábolas para o povo? E Jesus explica. Porque a eles preciso falar assim. Mas a vós, que estáis comigo e tem o maior entendimento, a vós eu ensino diretamente. E aí nós temos também no Evangelho diversos, dezenas de ensinos diretos de Jesus sobre os mais diversos temas. Mas ele sabia que tinha que adequar a sua linguagem, os exemplos para a maioria. Porque se ele falasse abertamente, não seria entendido.
Daí então o uso desse recurso, que é um recurso pedagógico das parábolas. Elas são provocativas, reflexivas e fazem pensar. E o verdadeiro mestre, o verdadeiro educador, é o que faz os seus educandos pensarem, para poder alcançar o significado e saber agir também por conta própria, com toda a responsabilidade. Por isso, então, Jesus falava por parábolas, e na literatura espírita nós temos diversas obras que estudam as parábolas de Jesus, elucidando-as. Entre elas, vamos trazer aqui pelo menos uma referência, nós temos o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, uma obra realmente muito importante de ser lida e estudada, porque são as parábolas do nosso Mestre Jesus estudadas através da visão espírita. Bem, com isso, chegamos ao final desta edição de Ante os Novos Tempos, agradecendo a sua participação, o seu convívio aqui conosco. Rogamos ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe e que possamos manter a nossa vida sempre em vibrações de paz e de amor. Estamos esperando você. Próxima semana, marque aí na sua agenda, quarta-feira, 19h, no YouTube, pelo canal Orientação Espírita. Paz na sua vida, um grande abraço e até semana que vem. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.